Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Estamos no nosso terceiro dia de encontro de formação. No nosso primeiro dia de encontro, tivemos a introdução da Amores Letícia e também o nosso primeiro capítulo, onde vimos a família à luz da Palavra de Deus. No nosso segundo capítulo, vimos a realidade e os desafios das famílias e nos foram apresentadas algumas situações atuais e também alguns desafios vividos na família. Hoje, então, seguiremos com o terceiro capítulo desse tão belo material apresentado a nós na exortação apostólica do Papa Francisco, Amores Letícia. Vamos iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos nos apresentar. Eu sou a Maria de Fátima. E eu sou José Ricardo. Nós somos casados há 26 anos. Temos um filho, Luiz Ricardo, de 20 anos. Pertencemos aqui à paróquia Sagrados Corações de Barreiros, em São José. E participamos da comunidade como catequista. Atualmente, estamos trabalhando com a catequese de noivos, para os casais de noivos que pretendem se casar futuramente. Vamos ao terceiro capítulo do Amores Letícia. No último slide do segundo capítulo, foi-nos transmitida uma frase do Papa Emérito Bento XVI que nos falava: o amor é a única força capaz de mudar o mundo. E hoje queremos usar essa força do amor para iniciar esse terceiro capítulo. O olhar fixo em Jesus. Ter o olhar fixo em Jesus significa ter Jesus na nossa vida. Nós estamos em Cristo porque Cristo está em nós. E se estamos por Cristo, com Cristo e em Cristo, então o olhar é em Jesus. Na sequência, temos a vocação da família, onde vocação valoriza o chamado. E também falaremos do sacramento do matrimônio como uma graça. É Jesus e a vocação da família. O anúncio de amor e da ternura que brota do querigma de Jesus, ou seja, brota do cerne da mensagem cristã, deve chegar em nossas famílias. O anúncio de Jesus nos traz a boa notícia do reino de Deus. Jesus que caminhou no meio de nós e na linguagem humana nos ensinou as coisas sobre Deus. Cristo, o ressuscitado, aquele que envia o seu Espírito para fazer morada em nós e nos ajuda a caminhar como igreja e viver a fé. No parágrafo 58 da Amores Letícia, o Papa nos fala a seguinte expressão: trata-se do primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário, e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. Porque nada mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consciente e mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma. Nesse terceiro capítulo, é apresentado para nós a síntese da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família. Parte-se do olhar de Jesus, um olhar cheio de amor e cheio de ternura, um olhar de paciência, olhar de misericórdia. Meus irmãos, não se trata de uma doutrina fria e sem vida. É o mistério da família cristã que é colocado à luz do amor infinito do Pai,
Um Pai que se manifestou em Cristo e que está vivo entre nós, e esse mesmo Cristo foi quem nos amou até o fim. É o Evangelho da vida sendo anunciado. Então, queridos, cabe a nós assumir o compromisso de viver e transmitir o Evangelho nas nossas famílias. O matrimônio é um dom do Senhor, nos lembra o Papa Francisco. Então, vamos cuidar deste dom, pois ele envolve com seus braços e mãos toda a integridade dos esposos e também inclui a sexualidade e se torna fonte de realização. O matrimônio é dom, é graça de Deus que precisamos cuidar e valorizar. Por isso, devemos valorizar o sacramento do matrimônio. O olhar de Jesus é altamente positivo com relação ao matrimônio, e a partir dele, podemos afirmar que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Veja como o olhar de Jesus fixo ao nosso matrimônio, pois sendo uma graça, ele não pode ser rejeitado. Já no parágrafo 63 da Amoris Laetitia, o Papa nos fala da aliança esponsal, ou seja, a união de almas, desejada, abençoada desde o início da criação. Recebe a revelação plena do seu significado em Cristo e na sua Igreja. Queridos irmãos, é o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Um outro ponto que o Papa também nos fala é que o matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. Percebam que lindo elo de ligação que há. Receber de Cristo através da Igreja. Receber o que de Cristo? Receber a graça para testemunhar o amor de Deus e poder viver a vida de comunhão através da Igreja viva que somos nós. Jesus está sempre próximo das famílias. Olhando o modo próprio de agir de Deus, vemos que ele está próximo das famílias e tem misericórdia para com todos, inclusive para os pecadores. Para nós cristãos, a referência é seguir o modo próprio de agir de Jesus. A sua presença na vida das famílias, como podemos lembrar, a presença de Jesus nas bodas de Caná. Também temos Jesus presente nas famílias hoje, compartilhando amizades, alegrias, bem como as preocupações diárias e as tristezas. Esta presença de Jesus nos mostra como ele está próximo de cada família. E ele tem misericórdia para com todos, inclusive com os pobres, com os marginalizados e com os pecadores. Para Jesus, o importante é reavivar em todos o amor gratuito e restaurar a aliança, o amor gratuito. O verdadeiro amor significa doação, serviço ao próximo, despojamento de todos os interesses. O ideal do amor como gratuidade é lindo. Quem ama preserva o matrimônio em todas as suas dimensões e vê como um dom de Deus. Jesus está sempre próximo das famílias. Fixando o nosso olhar na família de Nazaré, reconhecemos a preciosidade do amor na reciprocidade da comunhão. Com o sim de Maria, a humanidade vive o mistério da encarnação do Verbo. Com o sim de José, vemos Jesus e Maria sob o manto do cuidado. A família é valorizada e a educação nela vivida é insubstituível, tendo a família como função social e incomparável. Chamamos a atenção para esse ponto, pois ao fixar o nosso olhar na família de Nazaré, compreendemos que, através do sim de Maria, a humanidade começa a viver o mistério da encarnação do Verbo, Jesus. E foi com o sim de José que vemos que Jesus e Maria estão sob o manto do cuidado. José, esposo e pai cuidador.
É a família de Nazaré, com a sua riqueza de detalhes, nos ensinando o que é família e nos atraindo para viver a preciosidade do amor. De Nazaré, aprendemos que a educação familiar é insubstituível e que a família tem uma função incomparável no plano social. A dignidade do matrimônio. O Concílio Vaticano II, realizado nos anos de 1962 a 1965, destacou a dignidade do matrimônio, buscando promovê-lo como comunidade de vida e amor, colocando que o amor está no centro da família, o que implica a mútua doação de si mesmo, inclui também a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio divino. É a união sexual, que por sua vez caminho de crescimento na vida e graça do casal. Existe aí pelo sacramento uma consagração dos cônjuges, que edificam o corpo de Cristo e constituem a igreja doméstica. Amor, paternidade responsável e procriação. Na linha do Concílio Vaticano II, o Santo Papa Paulo VI destacou o vínculo que constituiu a essência existente entre o amor conjugal e a procriação, com destaque para a paternidade responsável. A paternidade responsável vive o equilíbrio de valores e deveres com Deus, consigo mesmo, com a família e com a sociedade. Já nesse trecho do parágrafo 69, Amoris Laetitia, vemos que São João Paulo II dedicou às famílias sua catequese sobre o amor humano e definiu a família como um bem, como também destacou a vocação do amor do homem e da mulher, e propôs linhas para a pastoral familiar e para a presença da família na sociedade. No parágrafo 70 do Amoris Laetitia, nos é apresentado que a família é o caminho da igreja, por ser uma vocação ao amor do homem e da mulher. O amor é vivido à luz de Cristo crucificado, tendo um caráter exclusivo e definitivo. O amor de Deus, o modo de Deus amar, é a medida do amor humano. Vejam que lindo, queridos irmãos. Família, caminho da igreja, vivido à luz de Cristo crucificado e como modo de Deus amar na medida do amor humano. 3 palavras que complementam a família como vocação: caminho da igreja, luz do Cristo crucificado e modo de Deus amar. O matrimônio foi elevado por Jesus a sinal sacramental. No parágrafo 72, Amoris Laetitia, nos diz que, como sacramento, o matrimônio é sinal visível do amor de Cristo pela Igreja, revestido do amor da Santíssima Trindade. Na Trindade brota todo o amor verdadeiro. Aí, o matrimônio é na sua origem. Não se trata apenas de uma convenção social, um rito vazio e um mero sinal externo de um compromisso. Queridos, o matrimônio elevado por Jesus a sinal sacramental do seu amor pela Igreja é reenviado à sua forma original. É revestido do amor da Santíssima Trindade, e de onde brota todo este amor verdadeiro. Na família humana, família que está reunida em Cristo, é restaurada à imagem e semelhança da Santíssima Trindade, chamada assim a testemunhar o Evangelho do amor de Deus. Completando com o que diz no parágrafo 73 do Amoris Laetitia, que o sacramento não é uma coisa, não é uma força, mas é o próprio Cristo. Compreendemos então que o matrimônio é uma vocação, é um chamado, é um sacramento, dom para a santificação e a salvação dos esposos e das esposas.
sinal da relação de Cristo com a igreja, lembrança daquilo que aconteceu na cruz. Sim, queridos, a santificação e a salvação passa pela cruz. Mesmo que neste sinal e esta lembrança seja imperfeitos, enquanto realização humana, enquanto ser humano, não se trata apenas de uma convenção social, um rito vazio, um mero sinal externo, mas é de um compromisso. Gostaríamos aqui de reforçar esta última frase: o sacramento não é uma coisa, não é uma força, mas é o próprio Cristo. Muito lindo que a Fátima nos falou, baseado nesse belo parágrafo do Amores Letícia. E dando seguimento ao nosso tema, concluímos que enquanto realização humana, há imperfeições e limitações na vivência do dia a dia, mas Cristo está presente com o seu amor na comunhão dos esposos, ou seja, os esposos nunca estarão sós. Também, no mesmo parágrafo, nos fala para fixar o nosso olhar em Cristo, que o caminho vai se esclarecendo, as forças vão aparecendo e o discernimento se realizará. Mesmo em meio às limitações da vivência do dia a dia, é Cristo quem torna presente o seu amor na comunhão do esposo e da esposa. Então, queridos, significa que os esposos nunca estarão sós para enfrentar os desafios que surgem. Devemos fixar o olhar em Cristo, que o caminho vai se esclarecendo. Somente com Cristo as forças vão aparecendo e o entendimento se realiza. A ordem da redenção ilumina e realiza a da criação. Cuidado pastoral alargado. O olhar de Cristo inspira a igreja a também cuidar pastoralmente daqueles casais que simplesmente vivem juntos, também aqueles que contraíram um matrimônio apenas no civil e ainda os que são divorciados e que voltaram a se casar. A igreja é chamada a devotar-lhes um olhar de amor e acompanhá-los no amadurecimento, na conversão e no encorajamento, na sua participação na comunidade e no encaminhamento para o sacramento do matrimônio sempre que possível. Queridos, vejam que graça! A igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na vida dela. Com eles invoca a graça da conversão e os encoraja a fazerem o bem, a cuidarem um do outro e se colocarem a serviço da comunidade, onde vivem e trabalham. Quando a união alcança uma estabilidade notável por meio de um vínculo público e se reveste de afeto profundo, responsabilidade pelo prole, capacidade de superar as provações, pode ser vista como uma oportunidade e encaminhar para o sacramento do matrimônio, sempre que seja possível. Perante situações difíceis, a famílias feridas, é preciso lembrar sempre um princípio geral. Saibam os pastores, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Vejam aí, também o que diz o Papa aos pastores. É preciso entender que o grau da responsabilidade não é igual a todos os casos e podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. Por isso, ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina, há que evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações. E é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa desta condição. A graça dos filhos. O parágrafo 80 da Amores Letícia nos fala da transmissão da vida e a educação dos filhos. Os filhos são uma graça, uma dádiva, fruto do amor conjugal.
são fruto da íntima comunidade da vida e do amor conjugal. São um bem para os próprios esposos, são fruto do coração deste amor conjugal. Os filhos trazem sentido à vida dos esposos, testemunham a abertura do casal à fecundidade e prolongam a vida para além da própria existência, ordenando a sexualidade para o amor conjugal do homem e da mulher. Neste ato, os filhos se tornam, assim, uma dádiva, um fruto do amor conjugal. O nascimento de um filho não vem de fora se juntar ao amor mútuo do casal. Ele surge do próprio coração desse amor mútuo. Então ele é fruto e complemento. A graça dos filhos são o fruto da íntima comunidade da vida e do amor conjugal. Assim nos inspira o Papa através do Amoris Laetitia nesse parágrafo 80. Nesse parágrafo 82 e 83 do Amoris Laetitia, o Papa recorda que a família é santuário da vida e que devemos acolher a vida dos deficientes e do cuidado na morte. A Igreja, ela manifesta gratidão e apoio às famílias que acolhem, educam e rodeiam de carinho os filhos deficientes. Sendo a família o santuário da vida, nela se vive o valor da vida humana. Quando a morte apresenta, evita excesso terapêutico e eutanásia. Bem como rejeita firmemente a pena de morte. Acrescentamos aqui 2 acréscimos do Frei Nilo, que foi o nosso formador. Destaca-se o valor da vida humana, sendo o ser humano o primeiro e fundamental caminho que devemos seguir. Cada pessoa humana tem um valor incomparável, por isso ela é inalienável. Neste contexto, devemos compreender que se a família é o santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e é cuidada, é uma contradição dolorosa fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. É tão grande o valor de uma vida humana e não se pode ser negado o direito à vida do bebê inocente que cresce no ventre da sua mãe. E de modo nenhum pode afirmar como um direito sobre o próprio corpo a possibilidade de tomar decisões sobre a vida desta criança, que não é objeto de domínio do ser humano. A família protege a vida em todas as fases, mesmo incluindo o seu acaso. Educar nos dias de hoje. No parágrafo 84 da Amoris Laetitia, nos é reportado o desafio educativo, que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural e da grande influência dos meios de comunicação. É um desafio educar em meio à realidade de uma cultura atual de múltiplas funções com seu pluralismo e diversidade. Essa missão é ainda mais desafiadora dada a força e penetrações dos meios de comunicação com muitas variedades de mídia. Neste contexto, a Igreja quer apoiar as famílias nesta sua missão educativa, na iniciação cristã com comunidades acolhedoras, na defesa do direito primário dos pais de participar na educação integral dos filhos. Mantenha-se o pacto educativo entre a família e a sociedade, e não se delegue essa educação apenas ao Estado ou à escola. A Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa. Aqui é bem importante salientar que não basta delegar essa educação ao Estado nem à escola apenas, quebrando o pacto educativo entre a família e a sociedade. A escola não substitui os pais, são apenas complementos. Mas nós devemos também entender que qualquer outro participante no processo educativo não pode senão operar em nome dos próprios pais com o seu consenso. E é nesse contexto de reparar a crise que
que afetou a aliança educativa da sociedade com a família, que a igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa. Famílias acompanhadas e encorajadas. No capítulo 86 da Amor e Letícia, nos encoraja a meditar sobre a relação da família com a igreja. As famílias, pela sua participação na igreja, merecem ser acompanhadas e encorajadas no seu belo testemunho do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre. Por serem igreja doméstica e nela a amadurecer a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas. No parágrafo 87 da Amores Letícia, nos recorda que a própria igreja é família das famílias, sendo constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. A igreja é um bem para a família é um bem para a igreja. Que belo texto! A igreja é família formada por famílias. E nos é falado aqui em igreja doméstica. Igreja doméstica, aquela que acolhe, que vive e celebra, a que anuncia a palavra de Deus. Somos convidados a formar igrejas domésticas em nosso lar. Nos é garantido, através desse dom sacramental do Senhor, que não se compete só à família individual, mas de toda a comunidade cristã. Nos parágrafo 88, que finaliza o terceiro capítulo, nos fala da importância da união de amor vivida na família. Importa crescer e aprofundar a união de amor vivida na família. Nesse dom recíproco, mostra-se beleza da paternidade e da maternidade. Os projetos e fadigas, anseios e preocupações são compartilhados. Aprende-se a cuidar um do outro e a perdoar-se mutuamente. Celebram-se os momentos felizes. Os membros da família se apoiam nos episódios difíceis da sua vida. A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce e a amorosa solicitude de todos os seus membros, desde os pequeninos aos idosos, são apenas alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a igreja como para a sociedade inteira. E para finalizar esse nosso encontro, gostaria de acrescentar que para nós cristãos católicos, o matrimônio é muito mais do que se fala hoje em dia, que casar-se é fazer um contrato entre duas pessoas. Bastaria ir ao cartório ou nem isso. Para alguns seria uma questão de apenas ir morar juntos. O matrimônio é o lugar da gratuidade e da graça. Nela se realiza uma comunidade de vida e de amor. Nós católicos dizemos que é graça sacramental. Assim se torna sinal da presença do amor de Deus. Por isso, o matrimônio é o fundamento da família, um dos bens mais preciosos da humanidade. Aí está a chance para a humanidade crescer de maneira firme e estável. Somos chamados a formar uma família, mantendo um olhar fixo em Jesus. Vamos deixar registrada essa bela frase de Santo Agostinho: o amor é a beleza da alma. Assim, encerremos o nosso encontro de hoje com a oração à Sagrada Família, que encontramos nas últimas páginas da Amores Letícia, e quem puder pode nos acompanhar. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração.
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Encerremos assim o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.